Alô pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Estou hoje aqui com Alex e Jonatas para conversarmos sobre inteligência artificial. Vamos lá pessoal, vamos começar. Estou aqui com o Alex e o Jonatas. Jonatas vai se apresentar para vocês e aí a gente começa o nosso podcast. Olá a todos que estão nos ouvindo através da Tamandaré FM, a sua rádio 87,9. Nós estamos iniciando mais um podcast e eu me chamo Jonatas e nós estamos aqui para trazer informações, uma boa conversa, uma conversa leve, né? Conversa de informação. Estamos aqui, Amaro já apresentou nosso convidado especial, nosso amigo Alex, e ele vai estar trazendo aquele papo legal falando sobre tecnologia, né? Exatamente. Boa tarde, pessoal. Fala comigo da Tamandaré. É Alex, sou cientista da computação, especialista em inteligência artificial, e convidado aqui para estar falando um pouquinho sobre o assunto. Bom, então vamos começar, né, Alex? Alex, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial ela é uma área da ciência da computação que tem como objetivo ensinar o computador a realizar tarefas que somente um ser humano conseguiria fazer. Entendeu? Por exemplo, hoje, o mais famoso que a gente tem, né, que a turma fala sobre inteligência artificial, é o famoso ChatGPT. Alguns de vocês já utilizaram o ChatGPT já? Sim. Me assustei na primeira vez. É ou não é assustador? É ou não é assustador? Por quê? Você tem ali uma máquina, né? Você tem uma tela ali de um site, onde você consegue colocar as suas perguntas, suas questões, ou então pedir coisas que ele faz exatamente igual a um ser humano. É ou não é? Sim. Vocês já utilizaram, vocês viram como é que é, né? O poder que tem ali o ChatGPT. E como é que funciona isso, mais ou menos? Né, Amaro? Lá atrás, no passado, bem no passado, quando desenvolveram o computador, né, fizeram toda essa linhagem computacional que a gente vive hoje, alguns cientistas se juntaram e falaram assim: imagina se esse computador aqui, o que a gente desenvolveu, que na época era utilizado para decifrar códigos, né, fazer cálculos de escala quilométrica, em resumo, ele surgiu para combater os nazistas, né? Quem já assistiu aqui aquele filme do Alan Turing, que é o pai da tecnologia? Ainda não Que assisti. é aquele, acho que é Além da Imaginação, uma coisa assim o nome do filme. Ainda não assisti, mas aí eu... Pronto, esse filme ele relata mais ou menos a história do computador, né? Então como é que funciona? Na época da Segunda Guerra Mundial, os nazistas desenvolveram uma máquina para conseguir mandar mensagens criptografadas. E o que são mensagens criptografadas? São mensagens que, mesmo que se algum exército inimigo capturasse, eles não iam ter o potencial, a capacidade de entender o texto. Porque é como se os textos estivessem embaraçados, né? Mas a partir do momento que eu tenho do outro lado, de quem vai receber a mesma máquina, eu consigo colocar o texto ali dentro e a máquina vai desembaralhar o texto e eu consigo ler a mensagem. Então foi nesse sentido que a Alemanha nazista conseguiu fazer o que fez, né? Que foi aquele holocausto, aquela destruição em massa. Um grupo de físicos e matemáticos, para conseguir descriptografar, né, para conseguir entender esses textos, se reuniram e desenvolveram então o primeiro computador, né? Então o nome desse cientista foi Alan Turing, a gente estuda muito ele na computação. Ele desenvolveu a primeira máquina e aí vem o pensamento, né? Surgiu a grande questão: imagina se essa máquina um dia ela consegue se comportar igual um ser humano, porque até então máquina é máquina, né? E humano é humano. Mas assim, o ser humano ele pode se preocupar com o avanço da inteligência artificial? Ah, com certeza. Assim, na minha opinião, o ser humano ele deve se preocupar se ele não estiver acompanhando a inteligência artificial. Porque vejamos, como a gente disse agora há pouco, a inteligência artificial ela nada mais do que um computador
que consegue realizar tarefas que dependiam da inteligência humana, como conversar. É ou não é? Então, um computador, se ele não tivesse a inteligência, ele não ia conseguir conversar. Então, se ele não conseguisse conversar, ele não ia conseguir executar nada inteligente. Ele justamente era, eu clicava, ele respondia. Eu escrevia e eu não tinha retorno. A partir dos estudos que foram feitos utilizando conceitos de computação, eles desenvolveram algoritmos, né, que seria o quê? Escrita de programas que tinham a capacidade de aprender, raciocinar e resolver problemas. Então, esse foi o princípio da inteligência artificial. Vou dar um exemplo aqui muito simples. A diferença entre um humano e uma máquina. Por exemplo, quando a gente é criança, alguém ensina pra gente o que é um gato, ou o que é um cachorro, não é verdade? Então a gente foi ali, passou um cachorrinho no nosso lado, e aí a mãe ensina pro filho, isso é um cachorro. Então a inteligência humana, ela não cria um símbolo sobre um cachorro, ela cria uma referência sobre um cachorro. Mais pra frente, essa mesma criança, se vê um cachorro andando, ela vai entender que é um cachorro. Se ela vê um cachorro de outra cor, ela vai entender que é um cachorro. Então, assim funciona a inteligência no ser humano. A inteligência no computador é diferente. Entendeu? Como é que funciona? Eu ensino para ele o que é um cachorro, e se eu ensinar para ele, por exemplo, somente o que é um cachorro caramelo, se aparecer um cachorro do tipo husky, o mais lobo, ele não entende que é um cachorro. Então entende a grande diferença ainda que a gente tem entre a inteligência humana e a inteligência computacional? Sim. Resumidamente, a inteligência computacional, ela só consegue fazer aquilo que o ser humano ensina ela a fazer, né? Então ela tem várias limitações. Por exemplo, o mais impressionante que fosse o ChatGPT, o ChatGPT ele consegue conversar porque ele foi treinado em conversa. Pegou ali um monte de conversas, milhares, milhões de conversas, e ensinou para ele, olha, é assim que o ser humano conversa. É isso. E aí, através desse algoritmo, né, dessa estrutura, ele consegue ali responder uma pergunta. Por exemplo, eu pergunto, oi, tudo bem? Para uma máquina. Se eu ensinar para essa máquina todos os livros, todas as histórias, tudo que o ser humano já escreveu na internet sobre oi, tudo bem, quantas respostas ela não vai ter, não é verdade? Sim, verdade. Não é verdade? Então, dentro disso, a gente fala, a gente responde essas questões do oi, tudo bem, sempre no WhatsApp, a gente responde nas redes sociais, a gente tem inúmeros livros de diálogos assim, então ela consegue traçar todo esse conhecimento que ela tem lá dentro e fala, olha, o oi, tudo bem, 99 das vezes eu vi a resposta como, tudo sim em você. Então é assim que ela vai fazer pro resto da vida. Já um ser humano não. Eu posso falar assim, oi, tudo bem pra você? E você pode pensar o quê? Eu posso responder tudo com você, mas você pode me ignorar, por exemplo. Você pode me responder com uma outra pergunta. Então o ser humano ela tem essa variação. Então a gente não tem que ter medo no sentido da inteligência artificial se virar com o ser humano. O que a gente mais tem que ter medo é de um ser humano mal intencionado com aquele grande poder de conhecimento nas mãos. Alex, essa fala, última fala que o senhor deixou agora, eu estava analisando bem para fazer essa pergunta, porque a inteligência artificial, ela veio para crescer, desenvolver, para a melhoria da área da computação, da tecnologia, mas, como você bem frisou aí, bem falou, não sabendo usar ela, é uma arma muito, né, que vai prejudicar muitas pessoas e tem prejudicado muitas pessoas quando a pessoa usa ela de uma forma prejudicial. E no caso tem pessoas que acham que a internet é uma terra sem lei, né? É uma terra sem lei que pode usar de todos os artifícios, que é um campo sem regulamentação, e não é bem assim. Você pode estar cometendo vários crimes, né, usando a inteligência artificial, usando a tecnologia, e aí ser responsabilizado por esses crimes que você possa estar cometendo diante da internet. Então eu sou leigo, um pouco leigo no assunto, pesquisei algumas coisas, mas aqui eu digo para você que eu estou começando agora nessa questão de tecnologia, porque às vezes a gente tem o básico, eu sou do básico. Do basicão mesmo, lá
dos pés no chão, mas já tem aquelas pessoas que buscam conhecimento, informações e ali vai criando. Mas é sempre bom, né, acompanhar as crianças hoje, né, Com certeza. nos dias de hoje eles estão muito tecnológicos, conhecem, minhas crianças, ela conhece mais de tecnologia do que eu, né? Então, a gente sabe que as coisas têm se evoluído muito, de uma forma muito acelerada, mas é preciso ter o cuidado. Com certeza. Porque tudo que vem para o bem, também as pessoas podem usar para o mal. Com certeza. Né? Como invasão de site, como a pessoa falsificar, né? A gente vê aí golpes em cima de golpes, e as pessoas usando a tecnologia para prejudicar muitas pessoas. Inteligências artificiais, né, que as pessoas usam com imagem de pessoas em lugares e fazendo coisas que elas não estão fazendo, né? Então isso daí também levando para esse lado de crime, não é? A gente já pode dizer que não é um caminho que se deve seguir, não é? Usar a inteligência artificial para fazer o mal, para fazer o errado. Tem essa possibilidade? Tem sim, igual você comentou, Amaro, eu posso realmente ensinar uma inteligência artificial, por exemplo, sobre o seu rosto ou o meu rosto, né? E criar ali cenários onde essa pessoa se encontra fazendo algo que ela não esteja, por exemplo, né? Então, realmente, igual o Jonathan comentou, a internet no geral, ela parece ser uma terra sem lei, mas ela não é, né? Só que o que acontece é que as leis elas não estão acompanhando, Sim. não estão acompanhando o desenvolvimento. Por exemplo, muitos anos atrás, não sei se vocês lembram daquele caso da Ana Hickman. Sim, né? Inclusive, a partir desse caso da Ana Hickman, que o computador dela foi hackeado, vocês lembram? Foi criada a lei, né? Aí foi criada uma lei, né? A lei Ana Hickman. E isso faz muito tempo já, e daquele tempo até hoje já mudou muitas coisas, inclusive o surgimento das inteligências artificiais, que hoje eu consigo pegar. Vocês viram que saiu um vídeo também do Papa? Não sei se vocês viram, o finado Papa que... Não vi. Pronto, saiu uns vídeos dele com uns roupão diferentes, Sim, aquelas eu vi, roupas que eu vi. normalmente um Papa não usaria. Comendo alimentos, Comendo os né? alimentos diferentes e tal. Os outros papas que tinham falecido. Exato, exato. Então, por exemplo, esse é um poder da inteligência artificial. Ela consegue gerar imagens e vídeos a partir de imagens que já existem. Até no momento, quem tem conhecimento consegue ainda, porque ela deixa um rastro. Exato, Né? exato. Você consegue entender que é uma montagem. Consegue, mas eu vou falar pra Mas você, tem viu, Jonathan? pessoas que... Eu vou falar pra você. Agora, faz pouco tempo Eu falo Sim. como um leigo no Sim, assunto. mas tem menos de 2 meses, mais ou menos, inclusive eu tô testando essa IA. Saiu uma inteligência artificial da própria Google que chama VO3, né? VEO3. E ela é uma inteligência artificial onde eu consigo inserir prompts, né? Para quem não conhece, prompt é a maneira que a gente utiliza para conversar com uma inteligência artificial. Basicamente é um texto onde eu forneço informações, aí ele pega essas informações e cria o que está ali no texto, chama um prompt, só para nivelar aqui. Então eu posso colocar um prompt ali dentro e aí entende esse prompt e gera um vídeo. E aí o que eu fiz? Eu coloquei uma foto de Machado de Assis, né, um grande escritor brasileiro, né, uma referência, e aí eu peguei e criei um roteiro onde Machado de Assis ia desenvolver uma propaganda para minha agência. E ela fez. Ela pegou o Machado de Assis com as roupas da época, importante isso porque, né, na época se tinha outro vestuário, né? Mas se vestia diferente. Mas ficou bem realista. Ficou bem real, porque até então ela tinha problema com mãos, né? A inteligência artificial não entendia algumas coisas ainda, né? Então, passou-se algum tempo, esses computadores continuam sendo treinados, porque a inteligência artificial, minha gente, vamos desmistificar, vamos decodificar o que é inteligência artificial. Sim. Né? Pra gente continuar o assunto. Tem muita coisa que não é o que a gente Exato. imagina que seja, né? Decodificando inteligência artificial. Isso. É um cérebro feito através de um computador. A ciência conseguiu desenvolver um cérebro. Estudaram como funcionava o aprendizado no cérebro humano, tá entendendo? Entendi. Através disso, se abre uma matéria, eu ainda cursei essa matéria na faculdade, eu sempre fui muito interessado por esse assunto. Inclusive fiz um seminário nessa base que se chama Redes Neurais.
Então, redes neurais é como os neurônios passam informação de um para o outro, né? Então, bem dizer, a gente tem um processo de aprendizado. Se eu quero aprender a falar uma palavra em inglês, eu escuto ela hoje. Se eu não ficar reforçando esse aprendizado, eu logo esqueço. É ou não é? Computador é a mesma coisa. Eu ensino o computador e tem que ter um engenheiro ali, um cientista que fica reforçando esse conhecimento. Só que agora você imagina, a gente está falando de uma máquina, não de um ser humano. O ser humano ele tem um limite de tempo, de hora, biológico, limite biológico, do quanto que ele consegue receber de informação. Agora imagine um cérebro que não tem esse limite. Chegou no limite, eu coloco um outro disco e ele abre mais o limite ainda. Então eu consigo colocar ali conhecimentos de diversas áreas. Se eu quiser colocar todos os conhecimentos que o ser humano tem hoje da medicina dentro do computador, eu coloco. E ali eu crio como se fosse uma grande biblioteca virtual. No caso a inteligência artificial, ela trabalha com base de dados, né? Base de dados, perfeito. Ela vai perfeito. acessando os dados que estão ali sobre ela e... Perfeito, isso é informação. Então eu tenho diversas bases de dados de diversas inteligências humanas. E tudo é uma inteligência humana. Como construir uma casa é uma inteligência humana, como escrever é uma inteligência humana, como cuidar de animais na área da veterinária é uma inteligência. Então imagina todas as inteligências humanas conectadas em um único cérebro. É muita coisa. É muita coisa. Eu acho que terminando essa entrevista, o meu cérebro já... Tá entendendo? Uma pergunta que eu quero fazer para você, para a gente... Na próxima entrevista que a gente for dar aqui, tem como usar a inteligência artificial para colocar cabelo em Amaro? Com certeza. Pronto. Vamos marcar a nossa próxima entrevista. Eu estava pensando em uma empresa de próteses capilares. É só usar a inteligência artificial. Você não precisa nem gastar dinheiro com... Tá entendendo? Pelo menos todo mundo que seguir Amaro na internet não vai saber que ele não tem cabelo. Mas é muito esse assunto, eu fiquei muito interessado, porque é uma coisa que é longe, né, do meu entendimento. Então, quando a gente está perto com pessoas que é inteirado do assunto, que sabe dominar o assunto, a gente já começa a se interessar pelo assunto, porque ele é muito... Não, ele é muito interessante. Assim, o ser humano hoje, né, com o uso da inteligência artificial, ele pode fazer coisas que ele jamais conseguiria. Porque, para pensar, por mais que eu seja especialista numa área, eu sou especialista em tecnologia, em ciência da computação, eu tenho uma capacidade humana de decorar coisas, de armazenar informação na minha cabeça. Sim. Então, eu não vou conseguir, a gente tem que ser humilde ao ponto de entender que a gente não consegue guardar tudo. E o computador, por mais que ele não tenha ali uma alma, um sentimento, ele tem essa capacidade que a gente não tem. Tem memória, né? Ele tem memória, entendeu? Então, a memória dele é comprável. A partir do momento que ela enche, eu compro e coloco mais. Na do ser humano já não. Então, imagina, eu, Alex, utilizando um computador com inteligência artificial para melhorar a minha área, eu vou me tornar um especialista, vamos supor assim, cada vez melhor. Se eu era um especialista que era uma nota 3, eu vou me tornar 10. Se eu já era um nota 10, eu vou me tornar um nota 100. Por quê? Eu consigo utilizar a minha própria inteligência, consultar rapidamente com a inteligência artificial e ter novas ideias, ter, às vezes, pontos que eu não percebi que eu errei, que ela poderia me apontar. Olha, esse erro que você cometeu aqui pode te gerar um dano, um problema no futuro. Aí vamos pensar isso dentro da área da construção civil, por exemplo. Os engenheiros. Quantas vezes não caiu ponte? Quantas vezes não interditou prédio que ficou parado? A gente anda pelas cidades afora, um monte de prédio que deu erro de cálculo. Então, um engenheiro utilizando da inteligência artificial jamais cometeria erros Porque ele é ser humano, né? Porque ele é ser humano, exatamente. A capacidade dele de calcular uma dimensão, né? Que no caso a inteligência artificial ia ter essa capacidade de fazer esse... De passar um pente fino, entendeu? Outra coisa, por exemplo, o engenheiro às vezes, ele está tão acostumado a fazer aquilo, ele já fez 10 vezes, que às vezes ele se superestima. Isso é normal do ser humano, não é verdade? Às vezes a gente no trânsito se superestima, né? Por causa da nossa habilidade, então ele, já estou acostumado a fazer esse cálculo tantas vezes que eu não vou revisar ele. A inteligência artificial não tem isso. Ela não se cansa, porque a gente se cansa. Sim. A gente está às vezes madrugadas trabalhando naquele projeto, dias trabalhando, que chega um momento que a gente precisa entregar e a gente já está fadigado, já está cansado, então umas coisas passam. É aí, Alex, que a inteligência artificial ela também vai
tomar o espaço de muitas profissões, né? No futuro. Exato. Sim. Aí, No caso, as profissões, ela tem que ter medo da inteligência artificial, tem que ter medo, ou a inteligência artificial veio para ser uma parceira das profissões e não tem como trabalhar, ou não dá para pensar nenhuma profissão na vida sem inteligência artificial. Nesse momento, o que é que você tem a dizer, Alex? excelente pergunta, excelente pergunta. Bom, eu acredito que alguns profissionais vão se preocupar sim, vão se preocupar realmente sobre o seu futuro profissional, porque a inteligência artificial chegou para ficar, não é? Igual todas as grandes revoluções do ser humano, seja em tecnologia, seja em qualquer área, que é grande, que tem impacto, ela vem para ficar. Então, eu acredito que muito do futuro, cada vez mais a inteligência artificial ela vai estar associado às nossas relações de trabalho. Porque, veja, não tem motivo mais de um advogado, por exemplo, né, pegando essa profissão, ir lá, consultar fóruns, consultar livros, perder uma semana de trabalho construindo as referências de pesquisa dele, quando hoje se tem uma inteligência artificial que dentro do seu computador ou do seu celular consegue te dar essas mesmas respostas em questão de segundos. Então percebe como vai ficar desatualizado um profissional que não usa inteligência artificial? É muita diferença. É muita diferença. É igual a gente querer comparar, minha gente, cavalo e carro. É ou não é? Antigamente as pessoas só iam para os lugares, faziam comprar cavalo, areava a terra com cavalo, né, com boi, colocava os equipamentos no boi, mandava... Pô, chegou o trator... Que isso, não tem, ninguém quer voltar pro boi, ninguém quer voltar pro cavalo, chegou o carro, chegou a moto eu faço trilha, subo, vou para lugares que eu não conseguiria chegar antes, ou a pé ia dar um trabalho danado. Então, para pensar quantas pessoas hoje não são salvas por causa do carro, né, passou mal em casa, às vezes teria que meia-noite, 1h, tem que levar a mãe, levar a avó, aí como faria isso sem o carro, no cavalo? Tá entendendo? Então a inteligência artificial ela tá nesse mesmo sentido. Ninguém consegue pensar mais em se locomover, sair de um lugar, de uma cidade para outra, a cavalo. Tá entendendo? Então, ou seja, derrubou algumas profissões? Derrubou. Né? Derrubou. Mas surgiu novas profissões também, então é uma atualização do mundo. E olha só, quando eu tinha um cavalo, eu tinha algumas profissões relacionadas ao cavalo, né? Tudo mais. Passou pro carro, passou pro trator, surgiu várias outras profissões, inclusive, de tão aceito que ele foi na sociedade, hoje tem até profissões que misturam computador e tecnologia, por exemplo, né, que é os Uber, os aplicativos. O ser humano ele tem que andar acompanhando a tecnologia. Exato. Porque na realidade quem vai dominar a máquina é o ser humano. É o ser humano. Não tem como ser a inteligência artificial. É o ser humano. É o ser humano. Mas, então, vai ser uma revolução, como você falou, que chegou para ficar, mas que o ser humano vai acompanhando ela. Eu sempre reforço, com cuidado, responsabilidade, com certeza. Sempre tem que haver. Porque imagine uma pessoa ser acusada de um crime que não cometeu, de repente suas fotos estão numa montagem, sua foto está espalhada por todas as redes sociais, e de repente o camarada está ali sem saber de nada e chega alguém para tentar contra a sua vida e ele sem saber nem o que está acontecendo. Muitas pessoas às vezes têm coisas ilícitas no seu aparelho e é hackeado e tem essas informações expostas nas redes sociais e aí acaba com a vida daquela pessoa, que aquela pessoa perdeu, né? Afetou a moral daquela pessoa, né? Aquela pessoa ali agora vai ter que mudar de cidade, vai ter que mudar toda a sua rotina por conta, né, desses mau uso da tecnologia. Então é um assunto, eu estou gostando muito desse assunto aqui, que é muito importante. E realmente, Jonathan, esse ponto ele é muito sensível, né? Ele é muito sensível porque, igual você mencionou, né? Vamos supor, eu vou lá, consigo invadir o seu celular, por exemplo, coleto informações sobre você, né? Desde fotos, vídeo, e eu posso criar, antigamente eu só conseguia o quê? No máximo, chantagear. Né? Porque já acontece o que aconteceu com a Ana Hickman, né? Que é um crime cibernético. Que é um crime cibernético. Até esse ponto, tudo bem. Né? Caso você fale, não tenho nada a esconder, pode expor minhas informações, pode expor o que eu tenho, se eu estou ali direito, né? No meu celular, a pessoa não vai ganhar nada. Agora, com a chegada da inteligência artificial,
eu consigo pegar áudios seu, replicar sua voz, clonar a sua voz. Vocês já ouviram vários, né? Tem vários áudios do Lula, a voz dele clonadona, do Bolsonaro. Forte, né? O pessoal muito. Edita naquela fala. O que mais tem é isso. Então, hoje eu tenho essa capacidade, eu tenho esse potencial. Só que o que acontece, mais uma vez, caso eu venha a levar tanto esse áudio quanto esse vídeo criado por inteligência artificial para um especialista, por exemplo, se trouxesse para mim, aí sim, com a habilidade computacional que algumas pessoas têm, a gente abre e fala, olha, esse código aqui, ele foi escrito por uma inteligência artificial, porque todo projeto criado por uma inteligência artificial, dentro do código do projeto, ele tem uma marca. No caso, todo crime cometido na área cibernética deixa rastro do caso. Se ele for, aí que tá, né? Porque se ele for feito por uma inteligência humana, o ser humano, ele tem na programação do próprio indivíduo, dele mesmo, de fazer o quê? Eu vou fazer com que ninguém me pegue. Não, no caso, a polícia pega um celular para fazer uma perícia. Ela cometeu um crime ou falou algo que desejava. A polícia fez uma operação busca e apreensão, aí o celular do camarada está lá. Aí a polícia tem como descobrir o que ele fez com aquele celular. É possível sim. Agora, o que a gente tem que entender é que a tecnologia, ela é um universo. Então, por exemplo, tem gente tão boa dentro desse universo que consegue realmente apagar todos os rastros. Você mesmo se vir uma investigação, vir uma polícia, né? Como a pessoa fez aquilo, as técnicas que ele utilizou, fica sem rastro nenhum. Só consegue entender que é uma inteligência artificial que fez aquilo, mas não sabe dizer quem fez. Pronto, isso é um ser humano. Agora, uma inteligência artificial, ela não é programada com essa mesma malícia do ser humano. Aí que tá. Sim. A inteligência artificial, ela entrega que foi ela que fez. De bandeja. Entendi. Tá entendendo? Porque vamos supor, gente, quando a gente olha uma foto, quando a gente está vendo uma foto na tela de um celular, na tela do computador, o que a gente está vendo ali são pontos de cor, pigmentos de cor. Mas, para aqueles pigmentos de cor abrir e ficar ali, né? Como quem já mexeu no computador já sabe, tem alguns formatos, né? JPG, né? GIF, PNG. Cada formato desse nada mais é do que um bloco de texto com instruções para o computador ler. Quando o computador lê as instruções, ele fala, olha, eu tenho aqui minha tela, aqui eu tenho que colocar a cor azul, aqui do lado. Então ele vai fazendo um quebra-cabeça. Imagina um quebra-cabeça. No computador é assim, ele não enxerga a imagem, ele não enxerga o vídeo, ele não escuta o áudio. Ele tem ali instruções, né? Ele tem ali código binário, que é o que ele precisa fazer com a eletricidade, como ele vai transformar a eletricidade e apresentar para a gente. Então, quando a inteligência artificial, que é um computador que conversa em binário, também manipula a eletricidade dessa maneira, ela faz um produto, ela esconde dentro desse texto que foi ela que fez. Ela bota uma marca ali, uma assinatura. Por mais que a gente não veja, quando a gente abre isso, abre esse arquivo, uma perícia policial, né, ou um especialista, ele rapidamente vai falar, por mais perfeito que esteja a obra, vai falar assim, isso daqui é um produto de inteligência artificial. Eu vi, Alex, eu estava assistindo uma reportagem do Domingo Espetacular, e na reportagem dizia assim, que a inteligência, o cara tinha um programa na inteligência artificial, e essa inteligência, ele quis desfazer dessa inteligência no programa. Então ela viu a informação que ele queria, isso segundo a reportagem, viu a informação que ele queria deletar ela, tirar ela do seu sistema, ela preparou um relatório fazendo ameaças ao cara, a inteligência artificial. E dentro dessa ameaça, ela ameaçava o quê? O chefe da empresa, né? Ela passou uma mensagem para ele, criada por ela mesma, dizia a reportagem, passou essa informação para ele dizendo que ia acessar todos os dados dele e ia expor a vida íntima dele, né? Inclusive ele tinha algo que ele não queria que fosse exposto. É possível, a pergunta é possível isso acontecer dentro da inteligência artificial ou é
uma forma de mídia, né? Fazer com que mídia. as coisas... É possível sim, tá? Eu não vi essa reportagem, não vi também. Depois eu vou te Não, enviar. legal, me mande. Eu também nunca vi nada nesse sentido, né? Agora, quando você me contou essa história, o que vem na minha cabeça? Nesses últimos anos, como a gente já percebeu, de 2020 para cá, se popularizou muito a inteligência artificial. Porém, ela é um estudo que começou lá nos anos 50. Um pouco antes de 1950, começou já esses estudos. E aí foi avançando, ano após ano, década após década, foi surgindo novos experimentos e ela foi evoluindo. A um ponto que chegamos ali naquele mundo pandemia e pós-pandemia, e aí, bum, surgiu o ChatGPT. Por que surgiu o ChatGPT e por que tem essas possibilidades hoje? Avanço tecnológico, as máquinas, os computadores ficaram mais potentes e, mais importante, desenvolveram algoritmos, que é esses textos que a gente comentou agora há pouco, que são instruções, né? Um algoritmo é uma instrução como o computador vai trabalhar. Então, escrever algoritmos que permitia com que, com pouco recurso computacional, eu conseguisse ter uma inteligência artificial. Então, sendo assim, hoje em dia, é possível eu baixar um modelo de inteligência artificial, colocar ele no meu computador e eu treinar ele. Olha onde a gente pode chegar hoje em dia. Entendeu? Então daí a gente já consegue perceber. Se o indivíduo em questão da matéria, ele treinou a inteligência artificial para fazer isso para uma outra pessoa, um outro terceiro, ela só está respondendo o que ela mesma aprendeu. Entendeu? A gente tem que imaginar a inteligência artificial como uma criança. A criança, ela não nasce nem boa e nem mal. É ou não é? Sim. Ela não nasce sabendo nenhum idioma, ela não nasce nada. Não. Ela as respostas que ela vem trazendo pra gente conforme ela vai se desenvolvendo, é aquilo que a gente apresenta pra ela. É um espelho, né? Ela vai refletir aquilo que ela... Tu falou exatamente a mesma palavra que vários especialistas falam quando vão explicar a inteligência artificial. Eles falam que a inteligência artificial é um espelho, né? Ela reflete aquilo que ela é apresentada. Então, pode ser possível essa matéria ser verdade e provavelmente, se ela for verdade, a pessoa que estava desenvolvendo esse projeto, ela estava desenvolvendo um projeto malicioso. Estava querendo fazer um mal para alguém. Exatamente. E é como se o tiro tivesse saído pela culatra. Pela culatra, exatamente. Sim, Amaro. E vendo, Alex, por esse lado, né, que a inteligência artificial, desde a década de 50, né? Que já vem treinando, já vem estudando, já vem se especializando. Você, que é uma pessoa que viajou muito no Brasil e no mundo, qual é o seu olhar em relação ao investimento do Brasil, do nosso estado? Você está vindo para Tamandaré, está conhecendo Tamandaré, o que é que você tem a falar sobre o investimento? O que é que você vê? Os seus olhos veem? Legal. Um cientista da computação, o que é que os seus olhos veem em relação ao desenvolvimento hoje no Brasil, no estado e aqui no nosso município sobre inteligência artificial? Né? Bom, Amaro, eu vou trazer aqui, eu não lembro certinho todas as informações, mas o que eu trago de cabeça é que em 2022, né, quando as inteligências artificiais começaram a bombar mais, houve uma pesquisa realmente sobre isso. E nessa pesquisa eles apontavam o quê? Cerca de 40%, ou seja, quase metade das empresas brasileiras já utilizavam algum recurso de inteligência artificial. A gente está falando de 3 anos atrás, né? Já tinha quase metade das empresas já utilizavam. As empresas que falaram que não utilizavam ainda, quando foi questionado na pesquisa, vocês pretendem implementar o uso de inteligência artificial nessa empresa? Mais que a metade, 60 e tal %, falaram que sim. Estavam estudando para os próximos anos colocarem recurso de inteligência artificial. E eu digo mais, Amaro, não só as empresas, como todos nós, pessoas CNPJ, CPF, né, além de CNPJ, pessoa física, pessoas comuns, já utilizamos inteligência artificial sem saber. Sabia disso? Que a gente já utiliza, a gente já, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de inteligência artificial que vai falar, eu sei,
Olha só, quando eu estou digitando, escrevendo um texto, e aí, por exemplo, eu comecei meu nome, Alex, ela já me dá a sugestão Sander. Se eu clico no Sander, ela já vai pro Neves. Essa é maravilhosa. Gente, isso... Essa parte da inteligência artificial... Quantos anos a gente muito. já não usa isso? Quantos anos a gente já não usa isso, minha gente? Sim. Isso já é a inteligência artificial que chegou nas nossas casas antes do GPT, que é a inteligência artificial preditativa, né? Que ela consegue prever com base nos seus costumes. Então, por exemplo, isso não vai acontecer se eu tiver com um celular novinho agora, porque ele está zerado, o cérebro dele não sabe nada sobre como você escreve ainda, então ele vai passar um tempo experimentando. No caso, eu estou pesquisando ali, acontece muito isso. Aí eu estou pesquisando nas mídias, na rede social, aí às vezes estou querendo comprar um celular. Aí eu vou lá, pesquisei, mercado não sei o que, celular, tá quanto, loja tal. Daqui a pouco meu celular só imagem disso. Só a imagem disso. Celular, aí eu entro num lugar, celular, Jonathan, celular, tu caiu na inteligência artificial. Tu caiu na rede da inteligência artificial. Aí a gente se pergunta assim, caramba, essas pessoas estão lendo meu pensamento, como é que elas sabem que eu... Tá entendendo? Como é que elas sabem que nesse exato momento eu fiz uma pesquisa sobre isso? Exato. Olha só, a gente só consegue prever um outro ser humano ou ler o pensamento de outro ser humano usando inteligência. Mais uma prova de que a inteligência artificial, respondendo a Amaro, ela já é importante na nossa vida. E ela já está aí, a gente às vezes não enxerga ela, mas ela já acompanha o nosso dia a dia. Então deve-se investir em inteligência artificial. Com certeza. Quem não está investindo em inteligência artificial está pegando. Vai ficar para trás. E hoje ela é trás. usada, Amaro, Alex, hoje ela é usada em praticamente tudo, né? Tudo. Toda a área da sociedade, política, e principalmente na área política, porque eles pesquisam, né? Exato. A vontade do eleitor. Minha gente, quem mais utiliza inteligência artificial são grandes políticos. Né? Ó, além de grandes políticos, grandes pessoas da mídia. Por exemplo, ó, eu nas minhas aulas eu sempre comentava para minha turma o seguinte, falava, ó, eu vou dar esse exemplo, tá? Mas é só para suposição mesmo, viu, minha gente? Não estou dizendo que a Anitta vai utilizar a inteligência artificial, não. Mas vamos supor a Anitta, que tem um grande recurso financeiro, né? Hoje ela está famosa, pode pagar estúdio, pode pagar inteligência. Você acha mesmo que ela, com aquele recurso de dinheiro, né, ela não consegue hoje pagar para especialista de inteligência artificial para o quê? Rastrear todo o público dela, todo o perfil do público dela, entender o que mais as pessoas gostaram nas músicas dela, conseguir trazer 10 possibilidades de músicas que vão bombar no próximo verão. Olha aí, minha gente, olha para aí. Então, ou seja, com esse recurso, eu consigo... Antigamente, um artista, ele tinha que arriscar, ele arriscava a vida dele. Falar, ó, vou investir todos os meus recursos financeiros. Quantas vezes a gente não viu isso? Para produzir essa música, fazer esse clipe, vou gastar milhões e milhões com esse clipe. Não satisfazia o público. Hoje ele já consegue. Não satisfazia. Hoje ele já consegue poupar esse investimento e poupar certeiro. também esse tempo. Exato. E quando for investir, praticamente o investimento é 100%. Exato, é 100%. Por quê? Eu consigo, através de inteligência artificial, rastrear o que o meu público está falando, o que o meu público está gostando. Por quê? A gente tem que entender que a gente, quando fala sobre política, artistas, tudo que envolve o social, a gente está falando de pessoas. Sim. Então, as pessoas mudam de mês a mês, semana a semana, dia a dia. Hoje, se eu descubro uma coisa, eu já estou mudado para amanhã. Então, às vezes muda uma fala minha, muda um termo, muda uma gíria, aparece uma novidade. Eu, com uma inteligência artificial, rastreando isso, criando previsões, eu consigo ser cada vez mais assertivo. É capaz de eu lançar uma música daqui 6 meses que vai estar falando exatamente o que o meu público está sentindo. No caso, a inteligência artificial é como se ela estivesse programando o futuro, né? Programando o futuro. Na verdade, ela consegue prever o futuro. Eu não uso a palavra prever o futuro porque eu sou da parte... sou cristão. Então eu sempre digo isso, não estou falando aqui de religião e ciência, porque são duas coisas distintas. Mas assim, no meu caso eu só acredito que quem prevê o futuro com certeza é Deus. Mas assim,
voltando para o lado da tecnologia, eu acredito, eu sou leigo no assunto, mas a inteligência artificial, acessando esses bancos de dados, ela consegue programar algo para o futuro que possa ter uma assertiva, né, boa, né? Isso. No caso das empresas, como foi a pergunta de Amaro, ela pode ali elaborar um projeto, né? Exatamente. Pensando já no futuro e um material, uma venda de qualquer mercadoria que ele tenha que vai atingir público-alvo e ele vai acertar 100% naquela... Exatamente. E não só isso, projeto. Jonathan, como por exemplo, se eu sou um empresário, eu tenho uma empresa, eu já tenho um produto, né? Vamos supor, eu fabrico aqui água. E aí, água não, né, minha gente? Água, todo ser humano gosta de água. Mas vamos supor, eu fabrico fones de ouvido, né? Então eu tenho muito fone de ouvido fabricado. E eu tô com dificuldade de vender, a inteligência artificial pode trazer soluções, pode trazer diversidade de como eu achar o meu cliente, como eu consigo fazer aquela venda. Tá entendendo? Porque é aquilo que a gente estava conversando. Eu tenho inteligência artificial, eu tenho um banco de dados enorme de pessoas, então eu consigo usar a inteligência artificial para ler esses bancos de dados e entender quem dali quer um fone. Tá entendendo? Nessa conversa que a gente está tendo agora aqui, surgiu uma ideia assim, do céu, que veio do céu. Tem como a gente usar a inteligência artificial para a gente conseguir patrocínio para o nosso podcast? Tem como fazer isso? Eu acredito que tem como sim, viu? Rapaz, mas o podcast ele é tão bom que ele já está dentro da inteligência exatamente, artificial. sozinho ele já tem que conseguir patrocinadores. Com inteligência artificial não vai ter para ninguém. Então a gente com certeza vai contratar esse seu serviço da inteligência artificial para conseguir um... Bora, vamos embora. Mas vamos para frente. Então essa ideia, essa conversa é muito boa mesmo. A gente vai... A conversa, né, Amaro? Sim. Vai ficando esclarecida. Tudo que estava na nossa mente como um grande desafio, né? A gente vai começando aos poucos, aos passos lentos, como uma criança, você falou. Como uma criança. Vai engateando, e daqui a pouco a gente está... E a nossa audiência, a gente quer procurar chegar nos jovens, né? E agora vai aqui um recado para os jovens, que talvez esteja aí sem saber o que fazer, diz assim, rapaz, eu não sei o que é que eu vou fazer, terminei o ensino médio, eu não sei o que eu vou fazer, estou terminando o ensino médio, eu não sei o que é que eu vou fazer. O que é que eu vou fazer? Essa área de computação, robótica, de inteligência artificial, é uma boa área? É uma área excelente, Amaro, excelente. Fica o recado para todos os jovens, né? Tanto os que já saíram aí da escola, do ensino médio, quanto aqueles que estão no ensino médio, vai procurar aprender sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, computação. E digo mais, eu acredito que a inteligência artificial ela vai se desenvolver tanto nos próximos 10, 15, 20 anos, que ela vai ser um campo à parte, né? Eu acredito muito, isso é uma opinião do Alex, tá? Uma opinião do Alex, que acredita que ela vai estar incorporada em tantos dispositivos, em tantas coisas, que ela vai assumir uma forma à parte da computação. A computação, ela sempre vai ser o berço da inteligência artificial. Aí por que eu falo isso? Porque muita gente acha computação difícil, né? Acha computação complicada. Eu acho. Né? E no caso, mesmo jovens, né? E aí acaba pensando que talvez não seja para si estudar inteligência artificial. Porém, a inteligência artificial ela está vindo para renovar essa situação. Para renovar. Ela está trazendo novidade, está trazendo facilidade e ela está trazendo uma nova maneira de pensar que a computação tradicional não abraçava. Né? Então, antigamente a pessoa pensava, comecei a estudar programação, comecei a estudar computação, me desanimei. Porque é muita coisa, tem o inglês, tem os cálculos, um ponto, né? Realmente, né? Ela tem tudo isso. Agora, a inteligência artificial, apesar dela estar muito ainda dentro do computador, ela é um universo completamente diferente. Completamente diferente. E ela vai estar em todas as áreas. Hoje a gente tem celulares com inteligência artificial, como a correção do texto, né, da gramática. É muito bom. Muito bom. Todos os aplicativos, bem dizer, usam inteligência artificial. O Waze tem inteligência artificial, o Uber tem inteligência artificial.
eu chamei ali uma moto no Uber, por exemplo, a inteligência artificial vai calcular o motorista mais próximo de mim, né, os melhores roteiros que eu vou fazer, isso, é ótimo, que ele vai gastar menos combustível, vindo até mim, me levando. Então, ou seja, olha o potencial, né? Questão de logística, olha o potencial que a inteligência artificial está trazendo para o mundo. Então, acredito eu que no futuro, o que mais vai precisar, minha gente, é de especialista em inteligência artificial, né? Mesmo que ele não tenha nenhuma relação com a computação. Especialista em inteligência artificial para quê? Às vezes para treinar uma inteligência artificial para atender o público, tá entendendo? Eu tenho ali uma empresa, eu sou empresário, e aí eu tenho um canal de atendimento, um saque, por exemplo. Todo produto tem um saque, não é isso? E aí é onde as pessoas ligam para esse saque. Quem já não passou por isso? Ligar para um saque e ficar horas esperando, né? Com uma inteligência artificial isso acabou. Eu ligo para o saque, ela consegue conversar comigo, ela consegue entender meu problema, ela consegue me colocar numa fila certa. Então, no futuro eu vou precisar de gente para treinar essa inteligência artificial, para gravar essa solução. Então, a quantidade de especialistas que a gente vai precisar no futuro é gigantesca. Então é um bom campo, né? Pessoal, só avisando que a gente já está se encaminhando para o final. Vamos deixar aí uma pergunta para Jonatas. Jonatas vai fazer uma pergunta para Alex. Alex responde aí, tem 5 minutos para responder essa pergunta de Jonatas. Depois eu faço uma pergunta e aí a gente se encerra. Jonatas, faça a sua última pergunta para Alex. Ok, Amaro. Alex, a gente está tendo esse papo legal aqui, gostei muito, né? E muito bom, esclareceu muitas coisas. Eu estou satisfeito, Amaro. Estou satisfeito com o que eu ouvi, abrir minha mente, meu pensamento sobre inteligência artificial. Mudou muito, né? Mas tudo aquilo que eu tinha curiosidade esclareceu muito sobre todas essas dúvidas. Mas eu quero fazer uma pergunta para Alex. Quando a gente... É uma pergunta simples, mas isso tem a curiosidade de muitas pessoas. Quando a gente está... Um exemplo. Às vezes a gente está falando com um banco, né? Inclusive agora teve essa questão do caso do INSS, né? Que foi Isso. Um escândalo, né? Bilhões desviados. E assim, muitas das vezes tem pessoas que não têm conhecimento nenhum, né? Não tem conhecimento nenhum de informações, a pessoa leiga no assunto, e às vezes ele está falando com um atendente virtual. Isso é inteligência artificial. Inteligência artificial. Né? E às vezes são tantas informações que aquela pessoa sem entendimento vai e assina ou concorda com os termos e ali fez uma coisa que não deveria. Mas isso é a pergunta que eu faço para o senhor. Quando eu estou conversando com alguém no WhatsApp, o banco, um exemplo, me direciona para o atendimento virtual. Eu estou conversando com uma pessoa física ou com uma inteligência artificial? Olha, Jonathan, muitas das vezes com uma inteligência artificial, tá? E é natural, né? Parece bem natural. Sim, sim. Hoje já tem inteligência artificial para o WhatsApp, né? Para esses tipos de processamento de linguagem natural, né? Que é a nossa linguagem humana. Onde eu mando um áudio, ela devolve em áudio. Ela está com a capacidade de formular a resposta, sintetizar uma voz e te responder. Inclusive, esse é um dos trabalhos que eu ofereço também. Ok. Tá? Eu consigo automatizar qualquer tipo de atendimento, seja ele por WhatsApp, seja ele por Instagram, qualquer uma dessas soluções assim. Eu posso dizer com muita propriedade, um ótimo trabalho, que a gente já acompanha, né, o seu trabalho. É muito bom, todo mundo gostou do seu trabalho. Muito obrigado. Mas você vai ter tempo para apresentar antes do final. Mas a pergunta que eu tinha para fazer... Eu queria só acrescentar nessa pergunta, além do WhatsApp, uma outra inteligência artificial que a gente usa muito é aquela Alexa. Alexa, já viram? Já. Alexa, essa Siri do iPhone. Olha como ela fala com a gente. Aquela fala é uma fala sintetizada por inteligência artificial. Ninguém gravou aquilo, minha gente. Não tem que a gente falar, ô Google, e aí o Google vem e conversa com a gente. Pronto, todas essas coisas que a gente já utiliza no nosso dia a dia são inteligências artificiais também. Bom,
Então eu também vou fazer, né, Amaro, Laranjeira Filho, vou fazer aqui minha pergunta para Alex também. Alex, não só eu, né, Jonatas também, a gente gosta de pregar. Você sabe o que é pregar, né? Chegar na igreja, no público ali, pregar. A gente gosta de pregar. Preparar um sermão e apresentar. E a gente sabe que não é tão fácil preparar um sermão, né? A gente tem que estudar livros e mais livros, a gente tem que ler, estudar. A base de tudo nossa é a Bíblia. A Bíblia é dali que a gente extrai, né, a nossa pregação, escolhendo um texto ali, e daquele texto a gente vai para livros auxiliares, né? Vai pesquisar, vai estudar. E tem pregadores que estão usando inteligência artificial para montar os seus sermões. Isso é uma coisa que, pelo seu conhecimento, que vai pegar, as pessoas vão cada vez mais usar a inteligência artificial. Eu, inclusive, vi eu acho que ele não é pastor, é um presbítero, ele criou um aplicativo de esboço com inteligência artificial. Você acha que isso aí vai chegar? Tem algum problema a usar? Qual é a sua visão em relação a isso, Alex? Olha, Amaro, no viés religioso, né, eu não sei se isso pode afastar, de repente, o pregador, o irmão, né, o pastor, dos livros sagrados. Né, porque, igual você comentou, até então você ia lá na Bíblia, né, em referências, e aí você tinha esse contato com as obras, né? Então, com o uso da inteligência artificial, já não. Eu vou passar todas essas obras para uma inteligência artificial, tá certo? Vou colocar ali todos os livros que eu gosto de ler, todas as referências, e a partir desse ensinamento que eu der para ela, eu vou começar a perguntar e vou construir meu sermão. No meu ponto de vista, muito mais prático. Muito mais prático. Facilidade, né? Facilidade. Porém, vai deixar o pregador preguiçoso. Vai deixar o pregador Tá entendendo? Então, assim... E preparar um miojo, né? Tá entendendo? Exatamente. Às vezes, ele lendo a Bíblia, Amaro, ele pode encontrar um mocotó, uma comida... Com certeza. Ele vai ter outras coisas, né? Eu acho que se ele usar a inteligência artificial, é que você estivesse preparando um miojo. Um miojo. Um macarrão instantâneo. Belíssima analogia, belíssima. Porque é isso, né? Você vai dar a intenção do que você quer no sermão e ela vai te trazer todo um roteiro. E aí você basta só ler, entender e aplicar. Aí você perdeu aquela experiência, né, de às vezes ver um versículo anterior, que não tem muita relação, mas de repente dá uma ideia. A comunhão com a palavra, né? A meditação, né? Você vai perder tudo isso. Se aproximar. Tá entendendo? Vai ficar uma coisa muito engessada, né? Exato. Agora, no meu ponto de vista, é o quê? Cabe a... Biriri cascarola. Cabe a pessoa que for utilizar isso saber navegar no melhor dos dois mundos. Sim. Tá entendendo? Eu não sou contra, Alex. Da questão de você usar com moderação. Exato. A gente usa muito o Google, né? Sim, sim. Pra pesquisar uma palavra, né? Principalmente quem estudou no EJA. Quem estudou no EJA, sem aquele recurso, pelo amor de Deus. Não dá certo, não dá certo. Então, Alex, eu quero agradecer a Amaro, entrevistador, a você, por esse papo legal, né? Que pena que a hora não nos permite ir mais além. E Alex, muito obrigado. Também continuar afirmando, né, para todos os tamandareenses, pernambucano, brasileiro, o mundo, que podcast Decodificando aqui na Rádio Tamandaré FM 87,9, vai estar sempre às sexta-feira, das 5 às 6h30. Certo? Com você, na sua casa, perto de você. E no sábado, meio-dia, a gente está soltando lá no nosso Instagram, né? E também no nosso YouTube. Nosso canal do YouTube. Vá lá, siga, compartilhe, curta e vamos junto com o parceiro. Vale salientar, só um minuto, vale salientar que o primeiro podcast, esse é o segundo. Eu creio que vai ser um sucesso também. O primeiro foi um sucesso, graças a Deus. Sim, a gente atingiu, na semana passada, até agora a gente já atingiu 1.700 visualizações no YouTube. Aí. Um vídeo de 34 minutos. Isso, então foi um sucesso. Eu creio também, Alex, que esse também vai ser um sucesso. Sim. Maravilha, mesmo. Alex, você se despeça do nosso público?
Bom, gostaria de agradecer o convite do podcast Decodificando. Minha gente, se inscreva no canal, curta, compartilha, Beleza, manda, né? Podcast Decodificando aí, trazendo cultura, lazer, informação, muito bate-papo, muita resenha. Eu gostaria de agradecer mesmo a presença a todos. E se alguém quiser contratar os seus serviços, se alguém quiser me seguir na rede social, fica à vontade, ainda tem alguns minutinhos, bem rápido, pode ficar à vontade. Legal. Bom, minha gente, as maneiras mais fáceis de me encontrar é pelo Instagram, né? Então é Sander, Sand, na verdade, SAND.EER, ou pelo WhatsApp 81999807913. Quem é que fica lá no seu WhatsApp? É Alex ou a inteligência Por enquanto sou eu. Por enquanto sou eu. Mas ainda. já pensa em não ser você Então, mais, né? exato, eu tô com um projeto que eu tô estabelecendo e assim que ele ficar pronto, esse número vai ficar exclusivo para um atendimento só de um assistente virtual, né? E pessoal, muito obrigado, Deus abençoe, fiquem todos com Deus, a gente se encerra por aqui. Fique com as programações da Rádio Tamandaré FM 87,9.